E aí, nono ano do Siebra, meus amiguinhos, um abraço, que bom revê-los. É o seguinte, vamos fazer uma aula hoje diferente, beleza? Um vídeo diferente aí para vocês. Se apropriando de uma nova tecnologia aí. A gente vai aqui também, é novo isso para mim, tá? Se estiver dando algum erro aqui, não vão achar graça do tio. Então aqui nós vamos falar um pouquinho hoje de propriedades periódicas de um jeito diferente, reconhecendo a história e a sua importância. Bem, galera, antes da gente começar a falar de tabela periódica, né, de estudar as propriedades periódicas dos elementos químicos, é bom a gente entender qual é a função da tabela periódica e a importância dela para a química, né? Para a química, para o estudo da química e para o nosso dia a dia. Lembre-se que muitas vezes, durante uma questão de vestibular, por exemplo, o Enem, que é o nosso vestibular atual, você muitas vezes pode se deparar com tabelas periódicas dadas pela organizadora da prova. Então, quando você ganha essa tabela periódica, você tem que saber usar, né? E muita gente não sabe usar. Muitas vezes a tabela periódica ela vem para você reconhecer uma série de coisas, certo? Como o número de massa, número atômico, as suas propriedades de estados físicos e o principal, que são as camadas de valência, certo? As propriedades em camadas de valência que você tem aí, elas são de suma importância para você reconhecer a colocação, ou seja, o lugar de cada átomo na tabela periódica, beleza? Então, nesse caso aqui específico, vamos reconhecer a história, não é isso? E algumas funções e origens da tabela periódica, beleza? Então, olha só, essa aula, né, nós vamos ter esse primeiro momento, esse vídeo, que vai ser jogado para você em link. E aí o segundo momento vai ser um exercício voltado na questão de tabela periódica, um exercício, um vídeo, eu ainda não sei. Então, vamos dar início aí aos nossos estudos aprofundados sobre tabela periódica. Certo? Começando aqui, vou falar um pouquinho do histórico da tabela periódica, do histórico dos primeiros 5 cientistas aí que colocaram teorias, né? Lembrando que o nome era cientista. Quando alguém me diz, eles eram químicos, não, eles não eram só químicos. Eles eram químicos, matemáticos, físicos, biólogos, médicos. Temos muitos médicos durante esses estudiosos aí, somente da Europa, que falavam sobre a questão de química, do relacionamento da química, e aqui em especial da questão de propriedade. Vamos começar pelo primeiro, Dolbear, é isso a pronúncia? Dolbear criou as tríades, né? A relação de tríades, ou seja, propriedades que eram semelhantes dentro da tabela periódica. Então, essa criação de propriedades dele, voltada, ela tinha uma função em cada 3 elementos formados, né? Ali, os 3 elementos formados, eles tinham propriedades semelhantes. Aí depois veio na mesma teoria Chapotos, um francês cientista, esse segundo aí que tá aí, em que ele criou o parafuso telúrico. O que era o parafuso telúrico? Já se tratando de propriedades elétricas e radioativas, segundo os estudos dos irmãos Pierre e Curie, né? Ele bolou estratégias aí voltadas aos triângulos, né? Ao parafuso. Então, nesse caso, foram descobertos também novos elementos com propriedades semelhantes, e aí quebrou-se a teoria de trio, de parafuso, entre outros. Aí veio John Newlands, que era músico também, e ele criou a questão renovou seus estudos ali relacionando a música, né? A música. Por que música? Porque nós temos 7 notas musicais, não é isso? Então John Newlands colocou as propriedades de elementos químicos, só que em 8, né? Lei das oitavas. Aí depois nós tivemos o cara que ajeitou tudo que a gente conhece de tabela periódica hoje, que é Dmitry Ivanov Mendeleev, esse cabeludão aí, russo, barbudão aí, né? Esse cara aí, ele criou a tabela periódica, a base da tabela periódica que nós temos hoje em dia, e ele colocou em ordem crescente de número atômico, beleza? E depois quem veio dar aquela maquiada, aquela ajeitada, um novo estudo, novas propriedades, foi Henry Moseley. É isso? O novinho aí que a gente está vendo aí, que foi fundamental nos estudos e aprofundamento da tabela periódica criada por Dmitry Mendeleev. Beleza? Então é isso aí. O que é que vamos primeiramente estudar aí? São os períodos. Períodos nada mais são do que andares que nós temos dentro da tabela periódica.
Esses andares, eles têm como base as escalas. As escalas quando a gente tem a distribuição, né, a determinada distribuição. Por exemplo, você tem a camada K, L, M, N, O, não é isso? Cada uma camada dessa aí representa um nível na tabela periódica que a gente chama de período, certo? Então nós temos aí a classificação da tabela periódica a partir do lado A, tá vendo o Azinho aí? Nós temos essa diferença desse A até o 2 em ordem crescente, da esquerda para a direita. Temos também a representação em todos os números, em todas as numerações de número atômico, né, o crescimento em número atômico, a ordem em número atômico, vamos dizer, melhor assim, com completo. Já a série dos lantanídeos e actinídeos, aqueles que estão lá embaixo da tabela. Beleza? E aí, temos aí as famílias e grupos, beleza? As famílias e grupos aí nós temos à disposição, né, que hoje, nos livros atuais de química, se você for ver, eles não falam mais o termo família, família 1A, 2A, 3A, eles já usam o termo grupo, né? Porque a IUPAC, né, essa sigla IUPAC significa União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela que significa em inglês International Unite Pure, é o estudo da química, né, Chemical, química. Eles criam regras, né, de nomenclatura, simbologia para os elementos químicos e suas transformações. E aí nós temos aí os grupos, né, os grupos ou família. Então vamos lá. Primeiramente, grupo 1A, grupo 1, família 1A, são dos metais alcalinos, né, os primeiros da tabela periódica. Aquele macete que a gente diz sempre, enquanto que ele termina. E aí nós temos alcalinos terrosos, família 2A, calcogênico, família 6A, né, os halogênios, 7A, e nós temos também os gases nobres, beleza? E aí uma estrutura de tabela periódica bacaninha aí para você poder entender já nos seus elementos completos, verticais, de todas as linhas que você precisa aí para reconhecer a sua tabela. Dentro e reconhecendo quem são metais, que são a grande maioria da tabela periódica são metais, certo? E os semimetais, os ametais e gases nobres, beleza? E aí embaixo nós temos os elementos de transição interna, que são esses dois de baixo aí, são os lantanídeos e os actinídeos. E aí temos aí um presentinho, por exemplo, para todo aluno que gosta de química, isso aí é um presentão, né? É um presente bacaninha, porque ele pode derrubar muitas questões só com esse quadro, por exemplo. Esse quadro aí nós temos, por exemplo, a família 1A, subnível S, tá vendo o Szão lá no meio das duas colunas? Então, nessa coluna aí específico, ele diz também qual é o número de valência do cara, ou seja, a propriedade que ele termina a sua camada de valência. Olha que legal. Aí nós temos o subnível S, D, que é a maioria, esse que está em laranja, ele mostra para você a maioria dos metais, né, dos elementos que são de transição externa, certo? Externas, fora. Nós temos do outro lado lá o subnível P, né, parte dos semimetais e ametais, aqueles que não são metais, e os gases nobres, que são completos, com exceção do hélio, pode ver, todos ali estão terminando com 2 elétrons, com 8 elétrons, se você for fazer a somatória das cargas. E embaixo, os elementos representativos, se você termina no subnível F, Fzinho de Felipe, você tem os lantanídeos e actinídeos. E aí, metais, não metais, semimetais, temos aí a estrutura, a propriedade de estudos para você reconhecer dentro da tabela periódica quando você for fazer uma busca de quem são os metais. Os metais são a grande maioria, como você está vendo nessa primeira aí. Já alguns que são semimetais, boro, silício, germânio, arsênio, telúrio, polônio, esses caras aqui eles têm uma propriedade em escala, eles são diferenciados, né? Algumas tabelas já diferenciam uma escadinha descendo. E os outros que fazem parte, a maioria, são os ametais, né? Aqueles que não são metais estão ali em sua grande maioria. Flúor, fósforo, enxofre, cloro, bromo, iodo, astato, entre outros. E os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Beleza? E aí, os estados físicos, é isso? Os estados físicos das substâncias, essas substâncias simples, você pode ver aí que a grande maioria são sólidas, pela cor, né? Assim,
o meio roxo claro, e aquele roxo já escuro são os líquidos. Temos só dois elementos líquidos na tabela periódica, que são o bromo e o mercúrio, certo? Mercúrio que é o único metal líquido da tabela periódica. Temos também os gasosos, né? Isso, aqueles que são no estado gasoso: hélio, hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro, criptônio, xenônio, entre outros. E o hidrogênio estão no estado gasoso. Beleza, meus amiguinhos? Tranquilo? E aí, a diferença de estrutura na tabela periódica, certo? A existência de elementos naturais e elementos artificiais. De 92 para baixo, nós temos elementos naturais. O número atômico 92, nós temos aí os transurânicos, ou seja, elementos que são criados em laboratório. Exemplo, os antanídeos e os actinídeos, aqueles que ficam lá embaixo. Ok, galera? Então é isso aí, meus coleguinhas. Esse foi o nosso aprofundado aqui de tabela periódica, nessa nova tecnologia aqui que o tio Nox está testando para vocês aprenderem legal, certo? Um abraço, vamos fazer uma atividade agora. Valeu! Encontro vocês na plataforma. Tchau!